Olá, nós vamos começar um estudo capítulo por capítulo no livro de Gênesis. E nesse primeiro capítulo nós podemos ver como Deus criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e todos os seres viventes, incluindo o homem. Mas precisamos deixar claro que Gênesis não se propõe a mostrar cientificamente como o mundo e todas as demais coisas foram criadas. Não é esse o propósito do autor. Mesmo porque a ciência está num processo de novas descobertas e refaz muito dos seus conceitos e afirmações ao longo da sua caminhada. Nós temos que lembrar que o relato bíblico não é anticientífico, mas sim um relato teológico. Não foi escrito para nos ensinar ciência, mas sim para nos ensinar sobre Deus. Como vimos no vídeo anterior, Moisés estava descrevendo quem era o Deus de Israel, o Deus que os havia libertado da escravidão do Egito, e que ele era o Criador de todas as coisas e que não havia outro Deus a não ser ele. Então, o relato de Gênesis tem o propósito de mostrar aos homens quem é Deus, mostrando também como se relacionar com ele e como viverem em paz uns com os outros. E Gênesis começa com a expressão: no princípio criou Deus. E isso nos mostra claramente que Deus é o sujeito da criação e que ela não é obra do acaso. A criação tem um autor consciente. A criação do mundo é obra divina. E a criação tem dois momentos. No primeiro, o momento de distinção entre o dia e a noite, entre as águas de cima e as águas de baixo, entre a água do mar e a terra seca. E tudo isso ocorre nos 3 primeiros dias. E o segundo momento, o do adorno, o sol, a lua, as estrelas, pássaros, peixes e monstros marinhos, plantas, animais e, por último, o homem. Tudo isso ocorre no 4º, 5º e 6º dias. O homem é deixado na vértice da pirâmide, sendo mostrado como a coroa da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Criou Deus. Aqui nós vemos o primeiro ato divino relatado na Bíblia. E o texto hebraico traz o verbo bará. E esse verbo, ao contrário do que muitos dizem, não significa criar do nada. No verso 27 desse mesmo capítulo, nós vemos esse verbo usado para a criação do homem, que foi criado de material já existente, no caso, a terra. Na verdade, o verbo bará não significa criar do nada, mas é um verbo exclusivamente reservado para a ação criadora de Deus. Então, no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. O nome de Deus usado no verso 1 é Elohim, que é a forma plural de Eloá, um singular que surge em linguagem poética. Mas isso não significa que Elohim descreve a Trindade, como muitos defendem. Eu não estou negando a Trindade, mas dizendo que nós não podemos baseá-la nesse versículo, neste nome, pois nesse contexto a base para essa afirmação seria muito fraca. Elohim é uma forma plural de majestade, ressaltando a manifestação divina. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa expressão introduz a ação criadora de Deus, colocando ordem no caos inicial. E aqui nós podemos ver que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus está trazendo ordem ao caos, que será descrito em 6 dias de obra, que podem ser assim resumidos: forma, distinção, conteúdo, adorno.
Dia primeiro, luz, trevas. Dia quarto, luzeiros do dia e da noite. Dia segundo, mar e céus. Dia quinto, criaturas das águas e dos ares. Dia terceiro, terra fértil. Dia sexto, criaturas da terra. E a palavra dia é o hebraico yom, que pode ser traduzido de três maneiras. Pode ser um dia literal de 24 horas, pode ser um período de luz lunar ou ainda pode ser um tempo indeterminado. Então, seguindo o texto, disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. No primeiro Yom, Deus traz a luz. Foi a sua palavra que criou o mundo e traz as coisas à existência. E aqui nós vemos a primeira distinção: luz dia em contraste com a noite trevas. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. O segundo Yom traz o firmamento e surge a abóbada celeste, com a separação das águas de cima e as águas de baixo. As águas são separadas e distinguidas. As águas dos oceanos se evaporam para formar nuvens e se transformam em águas doces. O sábio construtor começa a tomar providências para que haja vida na terra, e nós sabemos que sem água potável não seria possível a vida. E disse Deus: ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Como já existe água potável, tudo está preparado para começar a vida vegetal na terra. Assim, Deus manda que a terra apareça e as águas ficassem em outro lugar. E depois da separação das águas e da terra, Deus cria todo tipo de vegetação e que cada uma, de acordo com a sua espécie, tenha condições de se reproduzir. Assim, a vida vai crescer. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. No quarto dia surgem os dois grandes luminares. E é interessante que os nomes são omitidos de propósito pelo escritor. Os israelitas habitavam uma região dominada pelo culto aos astros. E a Bíblia, além de mostrar que foram criados por Deus, omite os seus nomes, porque o sol era uma divindade cananeia.
E o texto bíblico, que é teocêntrico, afasta qualquer possibilidade de deixar espaço para o paganismo. Isso é muito importante, porque mostra que Gênesis não é uma adaptação de relatos pagãos, mas é algo totalmente inédito. A fé de Israel não surgiu como uma evolução do pensamento cananeu, mas como uma mensagem nova e totalmente diferente. Mas o mais importante ainda é que Deus criou os grandes luminares. E agora a terra passa a ser aquecida por fora, e com o sol vem o calor e as estações. Começa a contagem do tempo pelos astros, como diz no verso 14, para dias e anos. E assim, tudo está preparado para a vida animal, a água, comida e o ciclo das estações. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Agora as águas passam a ter vida animal, e é interessante que o texto diz: enxame de seres viventes. A ideia é de uma reprodução em grande escala, e a terra passa a ter aves. Existe alimento para as aves, as plantas e sementes que elas comem. A vida animal e humana são obra muito bem cuidada por Deus. A vida não é obra do acaso, mas uma vontade expressa de Deus. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Nesse sexto dia, Deus cria a vida réptil e mamífera, completando assim toda a vida animal e vegetal, dando o adorno que faltava. Nesse mesmo dia sexto, Deus cria também o homem, mas vamos deixar isso para falar no próximo vídeo. Algo que é interessante é que no final do verso 31 se diz: houve tarde e manhã. Por que não se diz manhã e tarde, que seria o mais óbvio? Porque Gênesis foi escrito tendo em vista a cultura oriental, e em particular os israelitas, que davam o dia como se iniciando à tarde, com o pôr do sol. Quando o sol se punha, estava começando um novo dia. A revelação de Deus não se deu num vazio cultural, mas dentro da cultura daquela época. Temos que lembrar que Gênesis foi escrito primeiramente para os israelitas e só secundariamente para nós. O texto precisa ser entendido à luz da cultura da época em que foi escrito. Outro refrão importante que vemos no texto é: era boa. Quando Deus cria a luz, no verso 4, isso era bom. Quando terminam os dias 3, 4 e 5, Deus aprova o seu trabalho, Deus faz o seu trabalho com excelência e depois o avalia com critério. O mundo é bom. Teve um grande construtor. E o mundo é tão bom que no último dia, o sexto, Deus se permitiu um superlativo à sua criação, como diz o verso 31. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom.
E nós devemos ver a terra como o bom mundo de Deus. Não é um mundo descuidado, sem organização. Nós muitas vezes estragamos o bom mundo de Deus com as nossas atitudes erradas, mas que essa obra é fantástica. Isso ela é. Mas o que é que nós podemos aprender com o relato da criação? Deus não colocou isso na Bíblia apenas para nos dar algumas informações ou para preencher um vazio de dados. Ele nos deu esse relato para nos ensinar algo. Nesse relato, nós aprendemos que o mundo não é obra do acaso. Foi criado por uma mente inteligente que planejou tudo nos mínimos detalhes. E que o relato da criação é algo incrível, absolutamente viável, não é um absurdo. Algo importante também é que se o mundo foi criado por uma mente inteligente, ele tem um propósito moral. O grande problema do materialismo é achar um significado, um propósito para o mundo. Isso porque o acaso não tem nexo. Se tudo aconteceu por acaso, qual é o sentido e o valor moral das coisas? Mas para o cristão que crê que o mundo veio da mente e das obras de Deus, a vida tem sentido. Existe um propósito na criação e no mundo. Em quarto lugar, nós aprendemos que Deus é o sujeito de tudo e que a sua palavra comanda e sustenta tudo. A criação começa com uma palavra sua, disse Deus. E por último, temos que destacar que no sexto dia, após a preparação de todo o cenário, Deus traz à existência o ator principal, a sua obra-prima, o homem. Cada dia recebeu uma avaliação de bom, mas o dia em que o homem foi criado recebeu uma avaliação de muito bom. Nós podemos ver que o homem é o que Deus tem de mais importante na sua criação. E ele é tão importante que mesmo após a sua desobediência e afastamento de Deus, este envia seu próprio filho para salvá-lo. Ele é o clímax de uma criação da qual Deus proferiu uma palavra de aprovação. Muito bom. Amém.